que é o curtailment? O curtailment ou constrained off, que é um outro termo também que se usa, ele nada mais é do que você ter cortes no escoamento de energia, especialmente renovável aqui, né, como é o caso que a gente está vivendo, por decisão do operador do sistema, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem um parque aí gerador, e ele é operado de forma unificada pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Esse operador o que ele tem feito, né? Ele tem virado para os geradores e falado: não me importa se está ventando, não me importa se está sol, desliga a máquina, porque eu não tenho condição de receber ou de escoar a minha operação, eu não vou estar confortável com a segurança da minha operação se você injetar a energia que você tem capacidade de gerar. Esse é o conceito, de forma bem simplificada, do que é o curtailment constrained off. Esse cenário é um cenário que teve uma piora depois de agosto do ano passado, quando houve o apagão. A gente teve um apagão ali generalizado, né, no país em agosto do ano passado, e depois do apagão, o Operador Nacional do Sistema começou a ser mais conservador com as margens de tolerância que ele tinha para exportação de energia, porque hoje o Brasil é um grande sistema interligado, né? Então, grande parte das nossas renováveis está na região Nordeste e grande parte do nosso consumo está no Centro-Sul. Então, você tem uma exportação líquida de energia Nordeste para o restante do país que teve a sua tolerância reduzida pelo Operador Nacional do Sistema. E aí, depois do apagão que aconteceu, você teve menos energia sendo aceita para ser exportada, e aí isso fez com que esse corte acontecesse. Qual que é a grande discussão geral, né? Esse entra nas especificidades de cada ativo. A discussão geral é de quem é o ônus financeiro desse corte. Nós aqui, a indústria renovável de forma geral, acreditamos que esse ônus financeiro não deveria ser um ônus do gerador, porque qual que é o risco do gerador? É se ventou ou não, é se fez sol ou não, é o risco de construir, operar, é o risco de financiar o projeto, não é o risco de o Brasil precisar ou não dessa energia que foi comprada, né? Todos esses ativos nossos aqui, pelo menos, estão com energia vendida em leilões no longo prazo. Imagina você tem uma fábrica, vende um produto no longo prazo por 20 anos, em determinado momento seu comprador fala: não me entrega mais esse produto e, por sinal, eu vou te multar porque você não me entregou. É isso que é o impacto que está sendo discutido hoje judicialmente, que na nossa visão é uma discussão completamente esquizofrênica, é um direito muito forte a favor dos geradores, especialmente dos geradores, como é o nosso caso aqui, Vilacre 1 e 2, por exemplo. A gente não tem qualquer previsão de possibilidade de restrição no parecer de acesso. O que é o parecer de acesso? É o documento que garante a conexão do parque no ponto de injeção de energia. Todo parque, quando vai ser construído, precisa ter um parecer de acesso para conseguir escoar a energia gerada. Mais recentemente, alguns parques têm pareceres de acesso com uma notinha que fala: pode sofrer algum tipo de restrição de escoamento, porque a estrutura hoje local aqui não dá conta de injetar toda essa carga. Não é o nosso caso. Hoje a gente não tem isso, tá? Então, isso é um dos motivos pelos quais a gente é especialmente confiante com os nossos pleitos jurídicos, que também já explico aqui quais que são. Então, é importante só a gente separar o que é o curtailment do que é a geração e a qualidade de geração do ativo. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente tem quebrado o reporte de geração dos nossos ativos, né, para mostrar o que é curtailment e vocês verem que o vento, por exemplo, nesse semestre tem sido um vento até bastante bom, melhor até nos últimos 3 meses do que o vento do ano passado. E ainda assim a gente tem tido uma geração muito mais impactada pelo curtailment. O que aconteceu do ano passado para esse ano? Né? Todo mundo imaginava que isso fosse... Ninguém imaginava, né, que isso fosse crescer brutalmente, como cresceu no terceiro tri desse ano. Isso acendeu um alerta para muita gente. A gente teve, nas eólicas, uma média do terceiro tri, mais ou menos 38% de curtailment. Só que o que acontece? A gente tinha conexões, assim como tem novas conexões para acontecer, pendente para acontecer em setembro desse ano, e que aconteceu. Depois que essa conexão relevante de uma instalação de escoamento aconteceu, a gente teve uma queda muito expressiva de curtailment. Só para vocês terem uma ideia, como isso é móvel, tá? Até o mês passado, a gente estava achando que a média de curtailment para esse ano seria por volta de 18% a 20%. Fechou o mês de outubro, a nossa previsão de média para esse ano já está na casa dos 16%, porque a gente tem visto uma melhora gradativa
do curtailment, isso por conta de uma instalação relevante, tem outras ainda para serem conectadas. Tá? Então, esse é um tema que está ongoing aqui, que está sendo atualizado diariamente. Só para vocês terem uma ideia, o Túlio também comentou isso, com relação a outras empresas, né? O que tem sido níveis de curtailment de outras empresas. Então, a gente tem, por exemplo, Enel, Engie, Copel, Auren, faixa de 3% na média desse ano, Copel, faixa de 9% esse ano, Engie, faixa de 8% na média desse ano, Equatorial está um pouquinho mais, 19% esse ano, a gente está caminhando para as eólicas para algo ali entre 15% e 17% na média desse ano. A nossa perspectiva é de queda do curtailment nos próximos anos, assim como a perspectiva mais geral do mercado. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aí, depois que a gente entra nesse tema do curtailment, aí existe a diferença entre o que o curtailment está de fato impactando a geração e o que ele de fato está impactando o caixa. Hoje, né, a gente não está tendo impacto caixa no curtailment, porque as penalidades elas não estão sendo liquidadas, e a nossa intenção é que elas não sejam. A nossa estratégia aqui, a nossa abordagem do ponto de vista de proteção do ativo, gestão dos ativos, é pedidos liminares ou mandados de segurança, justamente porque a gente acredita que o mérito do curtailment ser imputável às geradoras é um completo absurdo. Então, o que a gente faz hoje na modelagem? A gente considera algum nível de curtailment que impacta principalmente resultado, mas por enquanto a gente não está tendo esse impacto caixa. Tanto é que eu falei no início, quando a gente estava comentando os financials aqui das geradoras, né? A gente tem geração líquida de caixa todo mês nas eólicas e desalavancagem e na solar também aqui em Apodi. Tá? Então, nossas frentes de atuação hoje estão sendo essas. A gente já notificou o Operador Nacional do Sistema, a gente já notificou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente vai entrar aqui, estamos entrando com mandados de segurança específicos para os nossos casos, não que a gente não acompanhe as entidades de classe, a B Solar, a B Eólica, a gente acompanha e apoia as causas que estão sendo pleiteadas de forma coletiva, mas a gente enxerga que a gente tem méritos específicos dos nossos ativos também. Por exemplo, o fato dos nossos ativos estarem sendo, um deles, energia de reserva. Energia de reserva não é uma energia, por definição, sujeita à demanda energética. Então, como é que você vai ter um tipo de curtailment por falta de demanda? Não faz sentido. A gente está desconstruindo quaisquer argumentos que possam impactar os ativos, tanto é que até o momento a gente não teve esse impacto. Tá? Então, assim, não quero me estender muito mais, acho que a gente coloca aqui bastante gráfico para ilustrar um pouco do que eu estou comentando. A gente acha que o pior já passou, tá? Essa é a visão geral, e que com as novas instalações se conectando, a gente talvez tenha mais 2, 3 anos de curtailment, mas ainda assim curtailments decrescentes e que, com a nossa estratégia seguindo adiante, a ideia é que não impacta em caixa aqui a geração dos ativos. Tá?